aí, estamos começando o nosso programa. Bem-vindos todos vocês aqui. A sua companhia é sempre muito especial para nós. Consultório de Família, esse cantinho assim feito com carinho, com respeito por você, por sua história, por sua família. Pensamos de verdade naquilo que pode ser positivo sempre para você. Bem-vindos por isso, tá? Por essa consideração que temos e pela sua consideração que você tem por nós. E é gostoso demais, a gente se sente bem à vontade de saber que você se preparou para assistir o programa, de saber que você está passando aqui pelo canal e está descobrindo uma programação nova, diferente. É assim mesmo, sempre com muita coisa boa para compartilhar. E entre nós, todos nós temos o que aprender uns com os outros, não é verdade? Então vem aprender com a gente aprende com vocês. Quando vocês mandam um e-mail para a gente, ou melhor ainda, conta da sua história, abre o seu coração, a gente fica bem feliz com isso, porque você acaba considerando o nosso trabalho como algo sério, e é de verdade, é sério. Hoje nós queremos abordar aqui no programa um tema que me chama a atenção e que muitas vezes nem comentamos muito a respeito dele. Por exemplo, você pode ser um cuidador, alguém que tem em casa uma pessoa que está em fase terminal, que está muito doente, ou que está com diagnóstico de tratamento e um tratamento prolongado. E a gente fica pensando na situação a partir de questões que vocês colocam para a gente, por exemplo, uma mãe que está com uma doença degenerativa e a filha, que é casada, tem 3 filhos, o marido dela também está doente e esta filha, que tem esta mãe doente e que tem uma família composta, que agora o seu marido também está doente, está muito preocupada, aliás, muito aflita, passa por uma situação muito difícil, porque os irmãos se reuniram e decidiram que o melhor para aquela mamãe que está com uma doença degenerativa é que ela seja levada a um lugar, seja posta em um lugar onde seja cuidada por médicos, enfermeiros, que tem um atendimento especializado e, portanto, uma clínica para que receba esta mãe. A filha, esta que entrou em contato com a gente, está sofrendo muito com essa situação, porque acha isso desumano. Ela nunca pensou na possibilidade de colocar a sua mãe para ser cuidada por terceiros, porque ela não consegue dar conta. Os outros irmãos administraram isso muito bem, mas ela não. Ela diz que entregar a mãe aos cuidados de terceiros fora de casa, não concordo. Pegou, um dia desses, pegou a mãe de volta, trouxe para casa, mas ela entrou num processo de estresse tão profundo, tão agudo e um adoecimento emocional tão grande, incluindo e por que não dizer principalmente pelo sentimento de culpa. Esse é o primeiro case do nosso programa de hoje, para você sentir o drama de que algumas pessoas passam por isso. E para discutir sobre esse tema, além de você, as minhas convidadas aqui no Consultório de Família, a psicóloga Thaís Souza. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Bom estar aqui hoje, fico feliz. Obrigada, bom tê-la sempre. E a presença pela primeira vez dela é professora universitária, ela é doutoranda na área de saúde pública e ela é enfermeira e vem aqui compartilhar com a gente da sua experiência como profissional da área de saúde e lidando também com o doente e com os cuidadores. A Floriaci Stabnow. Bem-vinda, primeira vez aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Você mora onde, Floriaci? Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Oh, coisa boa! E é nordestina? Não, eu sou capixaba. Capixaba está lá há muito tempo? Há 22 anos. Ah, então já é quase da terrinha, né? Com certeza. Floriaci, viu o caso, viu a situação? Você que é uma mulher que trabalha nesse meio, é da área de saúde, isso é uma situação real na sua experiência? Sim, o familiar cuidador, quando ele tem perto dele uma pessoa para ele tomar conta, normalmente ele vive uma situação extremamente estressante. E os estudos indicam que, na maior parte dos casos, quem fica responsável por cuidar é o familiar feminino. Então, no caso de uma senhora ou de um senhor que já são idosos ou que tem alguma doença crônica degenerativa, normalmente quem toma sob o seu cargo o cuidado é a filha ou é a nora. As pessoas do sexo masculino, eles provêm o sustento e tudo, mas na maior parte dos casos, quem está diretamente ligado ao cuidado são as mulheres. Então, esse sofrimento está muito ligado à figura feminina. Sim, a figura que cuida sempre, como é mulher, então ela tem uma vida extremamente estressante, desgastante, tem muita depressão, porque ela deixa a vida dela de lado para tomar conta dessa pessoa que está necessitada dos cuidados dela.
E no caso dessa menina, dessa mulher que escreveu para a gente, isso fica muito claro. Olha o estresse, a situação, o adoecimento emocional em que ela se envolveu por conta de não dar conta de cuidar da mãe, né? E essa questão dela, me parece que ela está muito sozinha, né, nesse cuidado. E para que a pessoa, como a Floriaci falou, a pessoa que está envolvida com o cuidado de outra pessoa, ela também precisa estar bem, né? Fisicamente, emocionalmente, a saúde dela precisa estar boa. E se então essa pessoa, no caso essa mulher, fica com uma carga muito grande de cuidado para com essa mãe, e como tem acontecido com ela, dela adoecer, né, ficar bastante estressada. Então, há necessidade dela realmente avaliar o quanto está sendo positivo ela pegar a mãe para não se sentir culpada por tê-la enviado para a clínica e o quanto que ela vai dar conta desse cuidado, né? Porque se ela traz a mãe para o cuidado dela, para a casa dela, e não tem as condições físicas, emocionais de cuidar, a mãe também não vai receber o cuidado necessário. Né? Então, é importante que ela realmente avalie o cuidado que ela poderá ou não ter com essa mãe e talvez até conversar com esses irmãos, por mais que os irmãos já tenham, pelo que você leu aí, tido a ideia ou a decisão de realmente mandar para a clínica, ela pode conversar com os irmãos sobre a vontade que ela tem de que eles entre si cuidem da mãe e o quanto eles teriam essa disposição em cuidar. Né? Se eles realmente definem, não tenho condições, não quero, realmente prefiro que ela vá para a clínica, lá ela vai ter melhores cuidados, então essa mulher talvez vai ter que realmente avaliar essa questão. Né, do quanto que ela vai ter a capacidade de cuidar da mãe dentro de casa ou ela realmente vai ter que lidar com esse sentimento de culpa que ela tem, mas em benefício maior da mãe, levar a mãe para um lugar em que ela terá mais cuidado. Ela diz que os irmãos já decidiram, eles estão bem, porque há estruturas de pensamento, personalidade diferente. Para os meninos, para os demais irmãos, não, é a única saída, pôr a mamãe na clínica, mas ela não, é um sofrimento. Para ela isso é muito pesado, né, Floriaci? Eu acho que a solução poderia ser dividir o cuidado, né? Provavelmente esse pessoal da família tem outras mulheres, tem as noras, né? Quem sabe seria uma boa opção fazer uma divisão de tarefas, né? Cada momento a gente teria essa moça, então seria a cuidadora principal e os outros seriam os cuidadores secundários. Para quê? Para que ela pudesse ter a oportunidade também de realizar outras atividades que não só o cuidar da mãe. Né? Talvez fazer uma caminhada, ir à academia, sair para fazer alguma atividade e não ficar o dia todo fazendo esse cuidado. Né? Talvez seria uma boa opção para ela ter uma qualidade de vida melhor. Viu que ela fez uma observação que o marido também está doente? E quando há uma doença assim crônica, né, na família, que necessita cuidado, os papéis familiares são muito mudados, né? A filha, né, tem papel de mãe, tem um papel de esposa, talvez tenha uma profissão e agora ela vai ter um novo papel, não só de filha da mãe, mas cuidadora da mãe, e isso vai envolver então outras mudanças de papéis na família, né? Talvez os filhos devam ter outros papéis ali na família de ajuda que antes eles não teriam, né, porque a mãe fazia tudo dentro de casa. Então é importante que ela também, junto com a família primária dela ali, né, o esposo agora e os filhos, avaliem o quanto eles ali estão dispostos a terem esses outros papéis que vão ser necessários para que alivie um pouco a carga dela no papel principal que ela está tendo agora de cuidado da mãe, né, nas tarefas de casa e enfim. Agora, mandar a mãe para a clínica é realmente tão desumano quanto ela está dizendo que é? Claro, é uma avaliação dela, uma percepção dela, os outros irmãos não acham que seja, mas assim, é de fato tão desumano? Ou é desumano ela num adoecimento emocional, até num adoecimento físico, não ter condições de cuidar da mãe? Eu acho que depende do ponto de vista, né? Ou da vista do ponto, né? Depende. Porque se a mãe vai ter uma assistência melhor numa clínica, talvez fosse uma boa opção, mas não abandonar, como a gente vê em muitos casos, famílias que abandonam os idosos, né, as pessoas doentes,
nas clínicas, mas assim, talvez fazer um período de dia, passa na clínica, de noite passa em casa, ou mesmo ficando permanentemente na clínica, mas que a família desse todo o apoio. Eu acho que cada caso é um caso. O que se deve fazer é analisar quais são as opções que a família tem e quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada opção que se apresentar. Isso tem que ser uma decisão familiar, né? Quem está de fora, é muito difícil a gente julgar né, o que está se passando. Né? Então, a gente que está de fora pode olhar, pode observar, mas talvez até aconselhar enquanto profissional de saúde, né? Mas realmente a decisão deve ficar por conta da própria família. O contexto para eles é exato, para nós é desconhecido, né? Eles é que sabem de como as coisas acontecem ali, se de fato tem condição ou não tem, realmente não tem. Agora, a nossa preocupação, pelo menos quando pensamos na pauta do programa de hoje, era dar uma olhada muito especial para o cuidador. Porque, assim, olha a sobrecarga, e ainda o medo da morte, de perder a mãe, de perder o filho, de perder o marido. Então, é muito sofrimento envolvido. E ainda, olha só, um caso de uma moça, quer dizer assim, numa pesquisa, melhor dizendo, que foram vistos casos diferentes, é dito que a filha de um doente disse que em dado momento desse processo de cuidar, ela teve que se esforçar muito para sentir pelo menos carinho pela própria mãe, devido ao estresse e ao caos em que sua vida se tornara. Aliás, esta fase só passou quando ela percebeu que algumas medidas precisavam ser imediatamente tomadas. Nesse processo de cuidar, nesse adoecimento que se forma em torno da obrigação de cuidar de alguém, ela se percebeu não tendo nem condições de amar a mãe, de ter carinho pela mãe. É real isso? Esses sentimentos que vêm junto com o cuidado, né? Quer dizer, vem o estresse, então vem o sentimento de até raiva da pessoa de quem você está cuidando, né, de vontade de que a pessoa morra. Às vezes tem muita pessoa que sente culpa, né, porque em dado momento pensa, eu preferia talvez que ela morresse e eu teria então minha vida de volta. Mas ao mesmo tempo ela diz assim, eu não posso pensar isso. E ao pensar mesmo tempo, isso. exatamente, são pensamentos, sentimentos mistos. Mas esses sentimentos, eles são naturais na situação, né? E eu acredito que eles não sejam sinônimo do não amor, né? É uma situação estressante que está levando a pessoa a se sentir daquela maneira, né? Ou seja raiva, seja indignação, falta de controle emocional diante da pessoa, né? Então, os sentimentos em si não são errados. Eu acredito que o ponto em que a pessoa deveria, então, tomar certo cuidado com os sentimentos que ela está tendo diante da situação é quando esses sentimentos começam a prejudicar a própria vida dela, em se sentir extremamente culpada, em se sentir extremamente responsável, em não sentir aqueles sentimentos, então engole tudo, não fala sobre aquilo com ninguém e começar a tratar mal a pessoa que está sendo cuidada. Então, isso seria o caso, ao meu ver, de essa pessoa procurar uma ajuda, que pode ser uma ajuda psicológica, para ela falar desses sentimentos que ela está tendo e colocá-los para fora de alguma forma, porque normalmente eles são engolidos pela própria culpa que a pessoa sente em tê-los. Imagina essa menina, né? Meu Deus, eu não consigo ter carinho pela minha mãe, a minha mãe está doente, fase terminal, porque eu não consigo. Aí ela soma a culpa, o medo da morte, a perda da mãe. Que desespero, Florianci. Então, o ato dela admitir que ela precisa de ajuda é extremamente importante, né? Ela admitir que ela é humana e que ela também tem as necessidades dela que ela precisa suprir. Então, ela precisa se conscientizar disso e buscar ou ajuda profissional, ou ajuda na família mesmo, para ver se ela consegue dividir as tarefas. Na igreja, a gente tem hoje em dia as redes sociais, que elas são extremamente fortes, né? E elas atuam em todos os lugares, né? Rede social é a igreja, além da família, e a própria comunidade deve ter algum profissional de saúde, deve ter alguma unidade básica de saúde, que também pode dar esse suporte a essa pessoa que está necessitando. Darleide, eu posso voltar à questão da clínica, claro. Né? Que eu pensei aqui em uma questão.
que é preciso também avaliar a capacidade da pessoa que está com a doença em ir para a clínica e ficar bem lá, sabe? Porque tem realmente, como a Floresce falou, o aspecto todo da família, dos recursos que a família vai ter ou não, da capacidade emocional da família, mas tem pessoas que emocionalmente, se forem para uma clínica, vão se deteriorar muito, né? Porque não conseguem lidar com aquela situação. Significado, para elas, é um significado realmente de abandono. Por mais que a família vá lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia. Claro, numa situação em que a família não tem recurso nenhum, vai ter que realmente colocar a pessoa em uma clínica e lá ela vai oferecer, a clínica poderá oferecer também para essa pessoa os cuidados psicológicos devidos. Mas se a família tem algum recurso e se esse familiar com a doença crônica realmente tem uma condição emocional desfavorável para essa situação da clínica em si, né, ou algum lugar de cuidado, isso precisa ser avaliado pela família também. É um fator complicador, né? Exatamente. Essa falta de estrutura de estar fora dos cuidados da família pode tornar o doente ainda mais doente e agravar ainda mais a situação. Mas no próximo bloco nós queremos trocar uma ideia aqui sobre como então aliviar a vida desse cuidador. Você que cuida de alguém há muito tempo, o seu dia a dia mudou, a sua rotina, os seus planos, o seu dia a dia com sua própria família, meninas ou meninos que deixaram a sua rotina, os seus estudos para cuidar da mãe, do pai ou de um outro parente, ou uma mulher que deixa tudo para cuidar do seu filho ou do seu marido. Como é que você pode sobreviver a isso? Afinal de contas, você continua tendo sua própria vida, você continua precisando olhar por si mesma para que os dois não definhem, ou os 3, ou quem mais esteja envolvido, para que a família toda não adoeça. É preciso sobreviver. E como? Logo depois do intervalo, a gente volta aqui no Consultório de Família, sempre em sintonia com você. Até já!